E o agronegócio quer investimentos em armazenagem para estancar perde-perde na cadeia produtiva, né? E cooperativas solicitam direcionamento de recursos para as linhas de investimentos em armazéns. Para entender mais sobre o assunto, trazer mais detalhes sobre esse processo, conversamos com o presidente da Abramilho, Paulo Bertolini, que já está aqui com a gente. Paulo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carolina. Prazer estar aqui com vocês no Agro Mais. Nós que agradecemos aqui a disponibilidade do senhor. E, Paulo, quais são, os principais gargalos enfrentados pelo setor em relação à nossa infraestrutura, né? E o que poderia ser feito, como poderia ser feito esse tipo de investimento? Na verdade, o Brasil tem um déficit crescente de armazenagem de grãos, né? Hoje, em torno de 120 milhões de toneladas. E toda vez que a agricultura brasileira colhe bem, como é o caso desse ano, como foi em 2023, esse déficit acaba aparecendo no bolso do agricultor ao longo de toda a cadeia e com perdas desde o momento da colheita. Então, a gente precisa resolver esse problema que é estrutural, que é um perde-perde, como você fala, Carolina, para ser um ganha-ganha. Porque a armazenagem dentro, principalmente dentro das fazendas, ela traz uma eficiência logística no momento da colheita, ela reduz perdas, então ela reduz o impacto sobre o frete, né, que é muito caro, principalmente para a cultura do milho. Então o milho ele leva certa desvantagem por concorrer no mesmo espaço, né, por mesmo espaço que a soja. Ele vem na sua maior parte na segunda safra, cerca de 100 milhões de toneladas, e encontra já os silos cheios de soja para serem processados, armazenados e expedidos ao longo do ano. Então, muitas vezes a gente vê milho jogado a céu aberto, né, exposto a chuva, insetos, né, ratos, aves e todo tipo de perda de qualidade e quantitativa. E para isso ser resolvido, a gente precisa que o financiamento agrícola, principalmente o PCA, que está lá no Plano Safra, ele chegue de fato na mão de quem precisa, que são os produtores brasileiros aí espalhados pelo Brasil todo, em especial os que estão em fronteiras agrícolas, que não têm uma infraestrutura disponível no momento certo. E hoje o que tem acontecido, ou está acontecendo, em especial nesse Plano Safra vigente, é que das duas linhas do PCA, o PCA até 6 mil toneladas e o PCA demais, chamados demais, que também financia armazenagem de grãos, mas não só ela, outros produtos agrícolas também podem buscar esse financiamento através de CPSA demais. Essa linha, especificamente, ela já está esgotada, mas a linha até 6 mil toneladas, que está visando especificamente grãos, ela tem recurso disponível, só que esse recurso não chega na mão dos agricultores. E o que a gente tem atribuído isso como uma das possíveis causas é o fato da prorrogação de dívidas desses agricultores lá do ano passado, que tiveram uma frustração de safra e que, de certa forma, isso impactou no seu limite de crédito. Uma vez que isso acontece, o banco tenta fugir desse risco, né? E acontece que o problema do déficit de armazenagem se agrava, já que a gente perde um ano aí de investimentos em armazenagem por falta vamos dizer, esse apetite dos bancos em financiarem os agricultores. E o milho, como eu falei para você, Carolina, ele é o grande, vamos dizer, prejudicado nessa falta de espaço. Então, a expansão da cultura do milho no Brasil vai depender de vários fatores, né? Obviamente de mercado, também da expansão do etanol de milho e de sorgo no Brasil, mas principalmente na questão de infraestrutura. E essa infraestrutura ela começa ali logo no pós-colheita, com armazéns, e quando eu falo armazéns, não falo só dos silos que armazenam, mas todo o processo que o grão precisa passar antes de estar apto para ser armazenado em condição adequada,
que é a secagem, a classificação, a limpeza desses grãos. Então, nós precisamos melhorar a infraestrutura. Na medida que essa infraestrutura melhore, que a gente tenha mais armazéns, nós temos como expandir a cultura do milho com uma forma mais sustentável. E lembro que também, Carolina, a inflação dos alimentos, e muito se deve também à falta de armazém. Se a gente não consegue armazenar um produto de uma safra para outra, há uma oscilação de preços entre do momento da colheita dessa safra e ao final dos estoques, obviamente subindo os preços, e então, se não tem onde armazenar, nós não conseguimos controlar, vamos dizer, essa inflação. Os preços ficam dependentes, vamos dizer, da oferta imediata naquele momento, né? Então, tem todo esse impacto. Também tem um outro fator importante, que uma indústria que processa grãos, e em especial aqui no caso do milho, ela precisa funcionar o ano todo. Então, ela precisa ser abastecida o ano todo. Se não há armazéns lá nas fazendas que abasteçam de forma cadenciada, essa indústria ela se vê obrigada a investir em armazéns. Isso custa muito caro para ela. Ela precisa ter capital de giro para fazer seus estoques, então ela vai lá para o mercado com apetite para comprar o mais barato possível. Isso tira a renda do agricultor também. Então nós temos que rever todo esse processo aí, que hoje está num ciclo de perde-perde e virar um ciclo de ganha-ganha. Exato. Paulo, só para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, porque o tempo está curtinho, o setor avícola é um grande consumidor de milho, né? Como que o senhor avalia o impacto do foco de gripe aviária localizado na granja em Montenegro, né? Como isso impacta o Brasil? O Brasil corre o risco de perder competitividade internacional, por exemplo? No caso do milho, se há uma desvalorização do mercado interno por uma eventual perda de demanda, obviamente que a gente fica mais competitivo porque vamos ter um excedente exportável maior. Então, eu acho que o mercado internacional ele é bastante grande, o Brasil já fornece milho para mais de 100 países, a gente vai conseguir absorver esse milho, eventualmente que possa sobrar aqui no mercado brasileiro, exportando ele. Mas é um momento assim de notícia, obviamente que isso já gera uma depreciação dos preços de milho por medo, né, do que pode ser essas repercussões. Ninguém sabe exatamente a extensão disso tudo, então é natural que nesse momento há uma depreciação dos preços. Mas eu acredito que com o tempo isso se retoma e o Brasil volte a exportar, né, carne de frango, como vem exportando com bastante força, né, com um mercado bastante grande. É isso, Paulo Bertolini, presidente da Abramilho. Obrigada pela disponibilidade, pelo tempinho aqui com a gente. Qualquer novidade, as portas estão abertas, viu? Obrigado, Carolina. Um abraço a todos aí do Agro Mais. Tchau, tchau.